Movimento passa, avivamento continua. E nós falamos sobre o que faz parte do avivamento, palavra, foi o primeiro, né? Depois nós falamos o segundo sinal genuíno, primeiro a palavra de Deus sendo pregada, segundo arrependimento, terceiro oração, nós falamos quarta-feira passada, a oração faz parte de um avivamento. E em quarto lugar, irmãos, é o que está apagando na vida de muitos crentes. A igreja avivada, ela aguarda o arrebatamento. Quarto lugar, a igreja avivada, o avivamento, a igreja que está avivada, ela aguarda o arrebatamento. Todos nós sabemos que nós temos uma linha teológica, bíblica, a seguir, que nós cremos que o arrebatamento ele será antes da grande tribulação, e nós estamos aguardando este momento. Nós não estamos esperando Jesus, irmãos, 2030, 2025, 2028, não. Nós não estamos aguardando como as pessoas sabem, o ano que vem tem eleição, vai ter eleição, todo mundo já sabe que vai ter. O ano que vem tem Copa, tem isso, tem mais aquilo, todo mundo já sabe que vai ter aquilo, vai acontecer. Agora, o arrebatamento, não tem como nós dizermos assim, o ano que vem Jesus volta. Não tem. Ele pode voltar hoje. Hoje ele voltou para muitos hoje. Muitos hoje foram encontrar com o Senhor. Quantos hoje deixou de existir? Quantas pessoas que hoje morreram? Quantas pessoas que hoje foram encontrar com o Senhor? Então, a igreja avivada, se nós estamos dentro de um avivamento, nós temos que esperar a volta de Jesus. Agora, não basta só esperar, irmãos, e chegar o dia dele voltar, a gente não ir. Porque muita gente vai estar esperando, mas não vai estar preparado para fazer parte. E a preparação, ela é contínua na nossa vida. Nós não podemos nos preparar só no dia de vir no culto, só na quarta, na sexta e no domingo. Ou vou preparar, nossa, semana que vem, ou no dia da ceia, não é semana de ceia, eu tenho que vigiar essa semana e tal e tal. E nós sabemos que a vigilância, ela não é só na semana da ceia, ela é constante, ela é todos os dias, ela é toda semana, ela é todo momento. Então, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. É o tema dos últimos dias que nós estamos vivendo, de acordo com o que está acontecendo em nossa volta. Quando você olha para as nações, quando você olha para a natureza, quando você olha para a sociedade, uma sociedade totalmente fria, uma sociedade totalmente com ausência de amor, uma ausência de amor ao próximo e tudo mais. Mas nós estamos aguardando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, o apóstolo Paulo começa a mostrar para nós a esse respeito. Se nós queremos fazer parte do arrebatamento, nós temos que estar avivado e esperando esse dia. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer. Dizemos, pois, pela palavra que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, né?
não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos essa esperança, irmãos. Hoje se fala muito pouco nas igrejas a respeito do arrebatamento, a respeito da volta de Jesus. Se fala tanto em tantas coisas, que poderia ficar em segundo lugar, poderia ficar, precisa ensinar, mas não estão ensinando mais que Jesus vai voltar. Os irmãos podem ver pessoas que eram defensores do arrebatamento, pessoas que eram defensores de que Jesus ia voltar, já abandonaram, já deixaram, já defende uma outra tese, já defende uma outra doutrina, já defende um outro ensinamento. Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós não sabemos que dia, que hora, que momento que Jesus vai vir. E se nós fazemos parte do avivamento, pastor, mas é o seguinte, a Bíblia fala que na volta de Jesus, nos dias da volta de Jesus, estiver aproximando a volta de Jesus, haverá uma apostasia. Eu sei, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala sobre isso. Mas agora eu não posso me conformar dizendo, vai haver uma apostasia, então não vai haver avivamento. O povo de Deus, irmão, o remanescente, ele sempre é avivado. Ele sempre é avivado. Ele sempre está aos pés do Senhor. Ele sempre está dentro da vontade do Senhor. Ele sempre está esperando o Senhor. Eu não sei se passa isso com você. Eu durmo pensando na volta de Jesus, acordo pensando na volta de Jesus, vivo durante o dia pensando na volta de Jesus. É com você assim também? Porque a nossa vida gira em torno de Cristo, irmãos. Nós não temos um outro bem aqui nessa terra, nós não temos algo aqui na terra que venha preencher o lugar que é de Jesus na minha vida e na sua vida. Quando você vê um crente procurando as coisas do mundo, quando você vê um crente querendo as coisas do mundo, sabe por quê? É porque Jesus já saiu dele. Porque ele está vazio, então ele está precisando de algo para preencher o vazio que ele está. Ele está precisando, aí ele vai para as festas, ele vai para as orgias, vai para as coisas que não prestam, porque ele está precisando de se alegrar. Agora, quem tem Jesus, não precisa. Ele está sempre avivado, ele está sempre pronto, esperando, aguardando a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus. Então Paulo fala assim, vai ser diferente. Quando Paulo estava vivo ainda. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem, ou seja, nós não vamos morrer. Os que estiver vivo no dia do arrebatamento. Não vai morrer. Porque vão ser arrebatados vivos. Vão ser levados pelo Senhor. Lembra do profeta Elias? No capítulo 2 do livro de 2 Reis, Deus fala para Elias que ia fazer o quê? Ia levar ele. E Elias falou para quem? Para Eliseu. E Eliseu ficou como, irmãos? Ficou agarrado aos pés de Elias. Aonde Elias estava, Eliseu estava o quê? Eu não vou arredar o pé um pouquinho da onde Elias colocar o pé. Porque eu preciso de ver a hora que ele vai embora. Porque se eu não ver, o que eu pedir não vai vir sobre mim. Assim somos nós, irmãos. A igreja. A igreja prega, a igreja anuncia, a igreja ensina. Irmãos, prepara.
venha para casa de... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não havia necessidade... Olha, antigamente não tinha redes sociais, não tinha... Rádio era muito pouco, porque o povo não dava muito crédito. Televisão, o povo não dava muito crédito. Então, não tinha como ficar avisando assim, irmão, vai no culto hoje é culto de ensino, pelo amor de Deus. Ficava? Não tinha. O pastor dava aviso no domingo, quarta-feira culto de ensino, sexta-feira culto de departamento, e escola dominical, pronto. Era ali. Não tinha aquele negócio de ficar ligando, sabe por quê? Porque a ligação, quando era de telefone fixo, era um absurdo. Não tinha jeito de ficar ligando, irmão, vai para o culto hoje, vai para o culto hoje. Não era assim. Hoje, irmão, com toda a tecnologia, com todo o sistema digital que nós temos, você avisa, você chora, você vai para as redes sociais, você vai para... Irmão, só falta chorar, pedir misericórdia, vem para o culto. Você imagina? E não precisava, irmãos. Eu vou te dizer, eu vou mais fundo ainda. E o povo chegava, o culto era 7 horas. 7 horas já estava cantando os hinos. Só que 6h30, já tinha mais ou menos 50% da igreja orando. 50% da igreja orando, e sabe de que jeito? De joelho. Orando de joelho. E pedindo, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Começava, não precisava nem começar o louvor, na oração mesmo, Jesus já batizava, Jesus já curava. Quando cantava, o milagre acontecia, ia para a palavra, o coração da igreja já estava fervendo, irmãos. Não precisava fazer força nenhuma para poder o povo glorificar. Porque a glorificação é espontânea, não precisa do pregador ficar, irmão, dar glória a Deus. Quem não der glória a Deus vai ser comido de bicho. Não tem necessidade disso. Aí você via, e às vezes tinha dia, irmãos, tinha dia que o culto passava do horário, não era porque o pastor queria, não, porque a glória de Deus tomava conta. Era 9h15, 9h30, estava a glória de Deus, Jesus batizando, irmão abraçado, chorando, e esperando Jesus. Hoje existe três turnos na igreja. Um que chega num horário, outro que chega no outro, outro que chega no outro. E na hora de sair, na hora de terminar o culto, se o relógio for cruzando 9 horas, a pessoa já começa. Pastor, você entendeu? Irmão, como que uma pessoa dessa está esperando Jesus, irmãos? Como que uma pessoa dessa está esperando o arrebatamento, irmãos? Tem um versículo na Bíblia, que é lógico, não está dentro do contexto, mas fala assim, ninguém se apressa para sair da presença do Senhor. Ninguém. Porque nós não sabemos, irmãos. Você imagina bem, hoje nós estamos aqui no culto de ensino. E se Jesus voltar hoje, amanhã eu já não te vejo mais. Amanhã você já não vê o rosto dos irmãos mais.
volte coletivo, talvez ele não volte para o arrebatamento, mas volta. E nós tivemos tanta chance de estar preparado e não nos preparamos. Tivemos tanta chance de colocar tudo em ordem e não colocamos em ordem. Irmãos, eu não venho, você não pode vir para a igreja, você não pode vir para o culto, como se fosse uma obrigação de você estar aqui. Se você está vindo, como se fosse, eu vou porque é quarta-feira, é culto, e se eu sou obrigado a ir. Negativo. Eu tenho que vir para adorar a Deus. Eu tenho que vir para adorar o Senhor, eu tenho que vir para buscar o Senhor. Eu só sei que no dia do arrebatamento, muita gente vai chorar. E vai ser tarde. Muita gente vai chorar e vai ser tarde. Não vai dar tempo. Então, dentro do avivamento, a igreja avivada, o avivamento traz o quê? Esperança no nosso coração. Esperança da volta de Jesus. Irmãos, tem irmãzinha, tem irmãozinho, tem irmão, tem pessoas que estão ansioso. Volta Jesus, volta Jesus. Já não aguenta mais. Está sendo oprimido aqui nessa terra. Já por outro lado tem aqueles, não volta agora não, Senhor. Deixa eu arrumar primeiro, mas não arruma. Senhor, não volta agora, deixa eu consertar primeiro, mas não conserta. Então, a morte, ela pode interromper. Ela pode interromper a nossa esperança da volta de Jesus. Porque, além de eu esperar, eu tenho que esperar Jesus para arrebatar a igreja, eu tenho que esperar Ele também, através da morte, que Ele pode vir. Não, pastor, eu estou novo. Irmão, não existe. Antigamente, coitado, as pessoas idosas sofriam. No pensamento dos outros, só morria velho. Novo não morria. E morre. Morre novo, morre velho, morre bebê, morre recém-nascido. Todas as idades. Ah, pastor, agora esse negócio de infarto aí é só para pessoa mais velha. Hoje está pegando todo mundo. Gente infartando aí com 15, 20 anos de idade. Criança. Tem dia que a gente, irmão, todo dia que você for deitar, pelo amor de Deus, fala, Jesus, se eu estiver morrendo, se eu for morrer essa noite, estiver fora da tua vontade, me dá uma chance, me dá graça, para mim não morrer fora da tua vontade, não. Porque será triste, irmão. Será triste. Será triste. Muito triste. Então, eu tenho essa esperança. Se isso apagar dentro de... Irmãos, se esse avivamento da volta de Jesus apagar dentro de mim, dentro de você, pode largar. Pode sair da igreja e caçar outra coisa para fazer. De menos servir a Deus, porque isso não pode apagar de nós. Quantas pessoas, quantos crentes estão vivendo como se Cristo não fosse voltar mais? Como se Cristo não viesse mais. E Ele virá. E Ele virá. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não somos loucos de marcar a data do arrebatamento da igreja. Já marcaram algumas vezes, algumas seitas, eu não vou dizer igreja, porque a igreja verdadeira, ela não marca a data de Jesus, mas as seitas, elas marcam, e teve várias seitas. Se você estudar algumas seitas aí, que eu não vou dizer nome aqui por ética,
Mas se você for estudar, você vai ver, fala, não, marcaram para 1914, marcaram para 1918, e por aí adiante. E Jesus não veio. E Jesus não veio. Mas eu e você aguardamos. Igual o Paulo fala aí, ó. Né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo. Eu tenho que crer, irmãos. Eu e você temos que crer. Sabe por quê? Você faz parte da geração do arrebatamento? Você crê? Então você tem que crer. Que Paulo fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com quem? Com os que ressuscitou. E esse momento, aqui que está o X da questão. Esse momento, qual será a duração dele? Qual será a duração deste momento? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a seguir. Você vai ver que Paulo fala assim: porque em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo. Você pensa bem, um abrir e fechar de olhos, não dá nem um segundo. É centésimos de segundo. Dentro desse centésimo de segundo, vai ressuscitar morto e a igreja vai ser arrebatada. Pastor, mas é muito curto o tempo. É para você ver o poderio que o nosso Deus tem, irmão. Para você ver o poder que o nosso Deus, Ele tem. Você imagina bem. Quando Deus foi trasladar Elias, quando Deus foi arrebatar Elias, foi muito rápido. Lá ia Elias e Eliseu, capítulo 2, 2 Reis, do versículo 1 a 11, depois você lê em casa. Lá vai os dois andando pelo caminho e conversando. O que será que eles estavam conversando, hein? A Bíblia não relata. Os dois estavam andando e conversando. No momento que eles estavam conversando, veio o quê? Para você ver que é muito rápido. Veio cavalos e carro de fogo. E fez o quê? Fez o quê? Separou Elias de Eliseu. Fez uma separação. O que vai separar a igreja da terra é quando a voz de quem? Aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo. E esse barulho, esta voz de arcanjo, essa trombeta de Deus, só vai ouvir, sabe quem? Os salvos. O mundo não vai ouvir. Tem aquele hino, 469, quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Eu ouvirei Jesus chamar. Então você imagina bem, irmãos, tem vezes que a gente escuta uns hinos, às vezes escuta alguma coisa. Você já ouviu o toque de trombeta, né? Quando lá em Israel toca? Eu acho que o povo fica até meio temeroso. Gente do céu, você escutou uma trombeta. Se você escutar, é porque você está indo, duro é você não escutar. A sua esposa escutar, seu filho escutar, e você não ouvir. E quando você chegar lá no quarto, cadê? Gente, cadê? Cadê? Aí vai cumprir, né? Aquele hino antigo. Onde está aquele povo silencioso?
Onde está que não se vê? Pensou? Ah, eu vou ligar lá para o irmão Zezinho. Vou ligar lá para o evangelista Zezinho. Fala assim, vai cansar de ligar. Né? Vou ligar lá para fulano. Oh, você sabe o que aconteceu? O telefone só está chamada não atendida, e quando chama, você está na caixa postal. O duro é se falar, né? Pensa bem, o telefone fala assim, ó, foi para o céu. Hã? Tchau. Já era, ó. Já era. Hoje, irmão, tem crente na igreja que é discriminado por outro crente porque vem nos cultos todo dia. Sabia? Larga de mão disso, ficar indo na igreja, acompanhar a cabeça. Larga de mão disso. Está queimado, está torrado. Queima ele, Jesus. Quem me dera fazer igual Davi, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, porque quando você está lá na sua casa, é cheio de problema para a gente resolver, é ou não é? Sim ou não? Quando você vem para a igreja e começa a adorar a Deus, aqueles problemas parece que some tudo. Aí você, glória a Deus, sente alegria, Deus fala. Aí você chega lá na sua casa, o problema está lá. Mas você tem força para resolver eles. Você tem graça de Deus para resolver eles. Não, que negócio, o pastor fica falando lá, negócio de escola dominical. Não, domingo eu tenho que dormir até mais tarde, eu trabalho a semana inteira. É o domingo que eu tenho para dormir. E não dorme. Não, quarta-feira não tenho ido aí no culto de ensino, não. Eu tenho um tanto de problema para resolver e não resolve. Então, a igreja, nós precisamos estar atentos, dizendo, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Pastor, mas, igual esses dias surgiu um questionamento. Pastor, mas e os nossos filhos? Estavam fora. Ai, meu filho, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou exortando. Não quer? Jesus não vai ficar esperando até todo mundo vir para a igreja, não, para depois vir, não. Por isso que eu digo que vai ficar muita gente. Principalmente mineiro deixa para a última hora. Deixa para a última hora. E gosta de enrolar. Gosta. Eu vou chegar. Ixi, eu vou devagarzinho para a igreja. Porque se eu chegar lá 7 horas, eu tenho que orar até 7h30. E eu não aguento, não. Aí vem. Aí não ora. Ô, irmão. Se nós parar de clamar, como é que nós vamos fazer? É a nossa força, é a nossa vitamina. Assim como a pessoa que faz musculação, que quer ficar cheio, ele, além de fazer musculação, ele toma vários suplementos, né? E o crente está deixando o suplemento dele de lado. Você tem um suplemento bom, palavra, oração, consagração, adoração ao Senhor. Quando o carro
de fogo separou Elias de Eliseu, aí o que aconteceu, irmãos? Eliseu ficou de olho no carro ou ficou de olho no Elias? No Elias. Porque o Elias falou para ele assim, quando for, pede o que você quiser. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Dura coisa você pediu. Se você me ver quando eu estiver sendo levado, assim será feito. Senão, não será feito. Isso nos mostra que a igreja tem que estar focada na onde? No arrebatamento, irmão. Ali, olhando os sinais da esquerda, da direita, que está acontecendo no mundo atual. Nós temos que ficar por dentro. Nós temos. Pastor, mas a gente vai ver muito escândalo. A Bíblia já falou que haverá muitos escândalos. Vai vir escândalo, coisa terrível, coisa suja, coisa difícil. E nós estamos presenciando aí nas redes sociais, em tudo, nós estamos vivenciando. Mas o Eliseu ficou de olho no Elias. Opa, peraí, eu vou ficar de olho. Mas o carro de fogo, não. Eu quero o Elias, porque a promessa minha vai cumprir através da vida dele. O carro de fogo depois. Aí quando o carro de fogo separou eles, veio o quê? Um redemoinho. Veio um vento. E o vento fez o quê? Levou Elias. E o Eliseu olhando, manda aqui. Aí o Elias jogou a capa. Eliseu abraçou a capa. Irmãos, não olhe para a sua esquerda e não olhe para a sua direita. Olhe para Jesus. O arrebatamento está a centésimos de segundo de acontecer. No relógio de Deus. Nos dias de João, que ele escreveu as suas cartas, as suas epístolas, o Apocalipse, João falava assim, filhinhos, quantas horas que era? Já é a última hora. Essa última hora já passou quase 2000 anos. A última hora. Então, o que tudo indica é que nós estamos nos últimos centésimos, milésimos de segundo. Você já viu o relógio, o cronômetro do relógio que marca a hora, minuto, segundo, centésimo e milésimo de segundo? Você já viu a rapidez? Não é rápido? É muito rápido. E é isso que vai acontecer. A partir de hoje, irmãos, nesse último tópico que nós estamos falando, vamos preocupar mais com o arrebatamento da igreja. Vamos parar de preocupar com A ou com B, com fulano ou com ciclano. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Ninguém vai levar ninguém, não tem como. Eu já vi gente falar assim, não, quando a minha mãe for, eu cato no calcanhar dela. Não existe isso. Jacó, isso aí é coisa de Jacó. O Jacó que nasceu grudado com a mão no calcanhar do Esaú. Não tem jeito, você não vai saber que hora, ué. E é invisível aos olhos humanos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto. Toda vez que eu for deitar, Senhor, eu não sei se eu estou bem, eu passei o dia hoje, talvez alguma coisa em mim
entristeceu o teu espírito, e eu estou, meu pai, em débito diante do Senhor, mas eu vou dormir, eu não sei se eu vou acordar, mas não deixa eu ir para o inferno. Não deixa eu ir para o inferno. Porque o inferno, assim como o céu é real, o inferno é real. Assim como Deus é real, assim como Deus é verdadeiro, existe, o diabo existe. E está louco para ceifar vidas. Está louco para roubar a sua coroa. Teve um dia, irmãos, isso faz muitos anos atrás, Deus falou comigo assim, tinha um problema numa igreja, e Deus falou assim, para falar, não saia para viagem, não saia para lugar nenhum, sem antes estar tudo bem dentro da sua casa. Porque você não sabe se vai voltar. Dessa forma, Deus falou. Porque às vezes, nós fazemos alguma coisa, magoamos, machucamos, e parece que não teve nada. Parece que não aconteceu nada. Aí Deus fala, porque você não sabe se você vai voltar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios, ele fala assim, não se deixe o sol, não deixa a ira, né, passar de um dia para o outro. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Não dorme irado. Se você está irado com alguém, vai lá, reconcilia, porque tu não sabe se naquela noite você vai ser tirado. Lembra quando Jesus contou daquele homem rico? Louco, esta noite, se pedirem a tua alma, para quem será? O que você tem preparado para quem será? Irmão, para quem que nós estamos nos preparando? Não, pastor, eu estou na igreja, irmão. Não basta só estar na igreja, irmãos. Eu tenho que estar mais além do que estar na igreja. Eu tenho primeiro estar em comunhão com o meu Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que estar. Mas eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço. Não importa. Isso não pressiona a Deus. O que Deus quer é que eu e você tenha como. Deus levou Enoque. Por que Deus levou Enoque? Por que Deus levou Enoque? E ele alcançou testemunho de que? Está lá, Hebreus. Ele alcançou testemunho de que agradara quem? A Deus. Quem que nós estamos agradando, irmãos? Quem que nós estamos agradando? Às vezes nós desagradamos a Deus para agradar alguém. E nós ficamos com medo de desagradar alguém, sendo que Deus é maior. Então, dentro do avivamento está a esperança, vem a força da esperança do arrebatamento da igreja. O crente que aguarda o arrebatamento da igreja, irmãos, ele não precisa de campanha para avivamento, ele não precisa de campanha de incentivo, não, sabe por quê? Porque ele já está avivado pela palavra, ele já está avivado pela esperança de que Jesus vai voltar. Olha aqui, Deus, olha o tanto que Deus é bom, olha o tanto que o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente. Lembra? Capítulo de número 2, do livro de Lucas, a Bíblia vai falar de um homem chamado
Simeão. Deus chegou, o Espírito de... Olha, irmão, tudo aconteceu no templo, olha para você ver, por isso que eu te falo. O povo fica falando esse negócio que não precisa de igreja, não precisa de templo, que Deus não habita em templo feito. É lógico que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas quando nós estamos adorando a Deus aqui, Deus está aqui conosco. Aí a Bíblia diz assim, ó, e foi revelado pelo Espírito Santo, lá no templo, para quem? Para Simeão. Ó, você não vai morrer enquanto não vê a promessa de Israel. E todos os dias Simeão estava na onde? No templo, na oração. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Simeão era novo? Não, já era velho. Porque a Ana, que estava também no templo, todos os dias que estava junto ali, estava com 84 anos. E orava e jejuava. E todos os dias no templo. Aí Deus fala, ô Simeão, você não vai morrer enquanto não nascer o Messias, o Salvador de Israel. Aí, bom, quem sabe nascia criança lá no templo, era levada para ser apresentada. E Simeão nem preocupava, irmão. Sabe por quê? Porque ele falava assim, o dia que ele nascer, Deus vai falar comigo. O dia que ele vier no templo, que for ele, não precisa eu perguntar. Esse aí é o Messias que ia nascer? Não. Esse aí é o Messias? Não. Os tempos passaram. Quantas crianças foi apresentadas no templo, nos dias de Simeão? Mas no dia que chegou Jesus e Maria, chegou Jesus, Maria e José, para ser apresentado, já havia circuncidado ao 8º dia. E depois da purificação de Maria, depois da purificação do parto, Maria levou ele para ser apresentado. E quando chegou no templo, eu creio que quando ela bateu o pé na porta do templo e foi entrando para dentro, o Espírito de Deus falou para Simeão, é ele. É ele. Irmão, eu não posso perder a esperança, quem me prometeu foi Jesus. Quem te prometeu foi Jesus, irmãos. Quem ouviu falar que Jesus ia voltar, desde quando você converteu? Você converteu e a partir daquele dia você começou a ouvir isso. Não é? Você perdeu a esperança? Quantos anos já passaram? Só passou 60 anos. E ele continua esperando. O senhor também? Mesmo jeito. É porque vocês estão avivados dentro de vocês. Não perdeu a esperança. Entra domingo, sai domingo, entra ano, sai ano. Estou na igreja, estou esperando. Ele vai voltar, ele vai vir. Ele vai vir. E Jesus é tão maravilhoso que ele fala assim, ó, eu vou vir na hora que vocês não espera. Quantos agora não estão esperando Jesus, irmão? Está na igreja, mas não está esperando Jesus. Eu tenho que estar na igreja, eu preciso da igreja, mas eu tenho que estar na igreja esperando Jesus. Eu não posso estar na igreja só esperando bênção da igreja. Eu não posso estar na igreja só esperando benefício da igreja. Não, eu tenho que estar esperando aquele que prometeu, eu vou vir te buscar. Eu vou vir te buscar. E quando eu vier, eu vou levar você, para que aonde eu estiver, você esteja lá comigo. Você esteja lá comigo. Quantos que querem ir embora hoje? Meu Deus. Só a irmã Deusdália? Quantos querem ir embora hoje, irmão? Quantos querem ser arrebatado hoje? Ué, ninguém quer ser arrebatado, ué. Está igual o irmão lá. Ó, Jesus vai te levar para o céu. Não, eu não quero ir para o céu. Por quê? Tem que morrer.
Hã? É. Não, mas quantos que é o arrebatamento hoje? O arrebatamento da igreja. Amém? Mas não é assim não, irmão, ó. É assim, ó, aleluia! Pensou? Irmão, eu era novo convertido. Sim, estava com 1 ano mais ou menos de crente. E eu tive um sonho que eu tinha ido, eu estava apanhando café. Só que no sonho, naquela noite, tinha um jogo da Copa do Mundo naquela noite. Você vê como é que é as coisas? Aí eu falei, e eu tô lá vendo, esqueci. Quando foi no outro dia, assim, dentro do sonho, eu estou indo apanhar café, dentro da carreta, de primeiro puxava no trator e a carreta, irmão, vai sofrer para lá. Você tremia mais do que a vara verde. Bacada de trator, porque pula mais do que é jegue. E eu estou lá, de repente, fala assim, ó, Jesus acabou de voltar. Eu falei, eu não fui. A coisa mais ruim, eu fiquei em pânico. Pular da carreta não adiantava, porque era baixo, não morria. Mas eu fiquei em pânico e quando eu acordei, nossa. Sabe o que é isso, irmãos? É porque tem coisa que não é pecado, mas que pode tornar pecado. Sabia? Tem coisa que não é pecado, mas pode se tornar pecado. Como que eu te explico? É eu largar do culto para assistir um jogo. Falei, não, hoje eu não vou não, hoje é a final, ixi. Pode ser o final também da igreja. É 2 final, a final do jogo e a final da igreja também. Você entendeu? Tudo tem a hora. Ó, hoje eu não vou na igreja não, porque hoje nós vamos fazer um churrasquito na hora do culto. E aleluia! Acho que na hora da carne não lembra, né, de aleluia. E os irmãos estão lá, ô Jesus, visita o irmão e não vem na igreja hoje, quem sabe ele está doente, está lá doente, rolando o espeto. E você suando aqui com o joelho no chão. Ô Jesus, ele está muito ruim. Ruim? Você entendeu? Aí pode virar, pensa bem para você ver que situação. Então hoje, irmãos, hoje pode ser o último culto. Pode ser o último culto hoje. E Jesus pode voltar. Você imagina bem, olha aqui, para me encerrar. O Enoque viveu no meio de uma geração pervertida. Ele viveu no meio de uma geração antediluviana. É a geração que morreu no dilúvio, foi a geração que Enoque viveu. E ele conseguiu ser crente. Ele conseguiu andar com Deus, irmãos. E nós vamos conseguir também, no meio dessa geração, nós vamos conseguir também, irmão. No meio de uma geração perversa, adúltera, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração maligna, nós vamos conseguir chegar do outro lado, em nome de Jesus. Foi até cantado aqui, qual hino foi cantado aqui hoje, que fala do arrebatamento? Que mostra, quando o Jordão passarmos, que jeito? Unidos, lá no céu, nos veremos lá. Você vê, irmão, glória a Deus. Pensa bem, irmão. Tristeza.
A gente ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, servindo a Deus e chegar no dia da ida e não for. E aí? E gente que aceitou Jesus ontem vai. É incrível. Não, pastor, isso aí é deslealdade. Não é não. Teve uma vez que Jesus chamou um pessoal para trabalhar na vinha, chamou uns 9 horas da manhã, chamou 3 horas da tarde, e chamou 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar o dia. Já viu aquela parábola, né? Aí quando Jesus combinou com os primeiros que começou a trabalhar, de manhã, falou, ó, eu vou te pagar tanto. Aí o outro veio meio-dia, eu vou te pagar tanto. Do mesmo jeito que pagou para o primeiro, pagou para o segundo, pagou para o terceiro, pagou para o quarto. Aí quando ele estava fazendo um acerto de conta, pagou tanto para o primeiro, pagou tanto para o segundo, terceiro. O último que trabalhou só 1 hora, ganhou do mesmo tanto que o trabalhou o dia inteiro. E os que trabalhou o dia inteiro falaram, peraí, isso aí está errado aí. Esse trabalhou 1 hora, ganhou do mesmo tanto que... Eu combinei com você quanto? Tanto. Do mesmo eu combinei com ele. Agora, você acha errado eu fazer do que é meu? Você acha que está errado? Vai falar o quê, irmão? Você vai questionar com Deus? Assim é. Agora, a pessoa aceita Jesus hoje. É igual o ladrão da cruz não batizou, o ladrão da... Aí você fala, gente, eu estou aqui esmurrando, o outro morre e já vai para o céu, e eu estou aqui, estou correndo risco de perder. É difícil. E você vai questionar a salvação. Você vai brigar, falar quem foi salvo. Porque tem gente que quer que a gente decide lá na hora. Pastor, ele foi para o céu ou para o inferno? Eu não sou juiz. Eu não sou louco. Quantos velórios nós já fez de pessoas que não é nem crente, nós chegamos lá, nós não põe nem no céu nem no inferno. Não, sou louco. Eu não ponho nem no céu nem no inferno. Eu falo de Jesus, eu prego, falo, já morreu, teve chance, e se não preparou aqui, não tem chance de preparar depois não adianta credo, não adianta Ave Maria, não adianta vela, não adianta missa, não adianta nada. É enquanto está vivo. Oração não muda destino de ninguém depois de morto. Um dia chegou numa cidade aí, chegou para mim, irmão, pedindo para mim orar para os mortos. Ô pastor, aqui teve um dia aqui que chegou um senhor, ô pastor, o senhor ora para o meu pai. Eu falei, vixe, mas o pai dele deve estar velhinho, porque ele já está velho. O senhor ora para o meu pai. Eu falei, ele está doente. Não, ele já morreu. Eu falei, não, irmão, está doido? Orar para ele para quê? Para Deus. Não, para onde ele foi, já está, meu filho. Não muda, não. Não existe oração para morto, não existe oração para mudar destino de ninguém lá do outro lado da vida, não. É agora. É hoje. Por isso que nós estamos esperando o arrebatamento agora, irmãos. Nós estamos esperando o arrebatamento hoje. Vai ter um dia que nós vamos nos ver pela última vez. Vai ou não vai? Vai ter um dia que nós vamos nos ver pela última vez. Por isso que eu vi um negócio no Facebook um dia, irmão, aquilo lá é marcante. Tiver de abraçar, abraça hoje. Tiver de amar, ame hoje. Porque depois que morre, não tem jeito de abraçar e não tem jeito de amar. Então ame hoje, abrace hoje, tudo hoje. Porque amanhã nós não sabemos para onde nós vamos. Às vezes nós ficamos agarrados aqui com briguinhas, com probleminhas, com coisinhas. E nós não sabemos. Igual esse dia morreu uma pessoa, agora a pessoa que ficou, está arrependido do que fez enquanto eu estava... Não adianta, agora não adianta mais. Não muda agora. Isso se chama, sabe o quê? Não é arrependimento, é remorso.
Porque vai doer na mente, vai doer na consciência pro resto da vida. Então hoje, ame. Porque pode ser o arrebatamento hoje e nós vamos subir, rompendo este céu, irmão. Rompendo esse teto. Acima do teto aqui, acima do gesso, do forro, tem as teias. Nós vai romper isso aqui, o outro, e depois vai passar o primeiro céu, o segundo céu, e chegar no terceiro céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, e serei. Aleluia! Eita Deus maravilhoso! O Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Fique de pé, irmão, quem pode. Pai, em nome de Jesus.